Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Hoje nós estamos diante de um quadrilátero em que as diagonais são bissetrizes. E a gente quer provar que este quadrilátero ele é um losango. Então se você tem um quadrilátero em que as diagonais são bissetrizes, como a gente observa aqui, este quadrilátero obrigatoriamente tem que ser um losango e, por consequência, vai ser um paralelogramo. Então perceba o seguinte, ó. Que se a gente observar esses dois triângulos, vamos analisar esse triângulo daqui e esse triângulo daqui. Esses dois triângulos, eles são congruentes. E qual que é o caso de congruência? É o caso ângulo lado ângulo. É ângulo x, lado que é comum aos dois triângulos, e ângulo y. Ângulo x, lado comum, ângulo y. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, esse triângulo e esse daqui são triângulos congruentes. Logo, lados que se opõem a ângulos iguais são iguais. O y desse triângulo daqui está olhando para este lado. E o y desse triângulo daqui está olhando para esse lado. Então, esses dois lados são iguais. Eu vou fazer uma marcação assim, ó, e assim, para indicar que esses dois lados são iguais. Agora, de forma análoga, esse lado aqui tem que ser igual a esse, porque esse lado ele é oposto ao ângulo x, esse lado nesse outro triângulo é oposto ao ângulo x. Então, observando este triângulo e esse triângulo, a gente já considerou que esses lados são iguais, né? Este é igual a esse e que este daqui também é igual a esse. Agora nota que se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, vamos olhar para esse triângulo e vamos olhar para este triângulo. Também são triângulos congruentes, pelo mesmo caso de congruência ângulo lado ângulo. Ângulo Z, lado que é comum, ângulo W. Ângulo Z, lado comum, ângulo W. Então percebemos que o Z nesse triângulo ele olha para esse lado, o Z nesse triângulo ele olha para esse lado. Então esses dois lados aqui eles devem ser iguais. Ou seja, o lado de marcação de um traço tem que ser igual ao lado de marcação de dois traços. Então aqui a gente vai colocar dois traços, todos esses lados são iguais e acabamos, portanto, de provar que é um losango, né? Porque os quatro lados eles são iguais. Perceba que, como isso daqui é um triângulo isósceles, então o ângulo Z ele é igual ao ângulo W, né? E, além disso, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Né? Por que nós temos um ângulo de 90 graus? Porque esse triângulo daqui, ó, ele é congruente a esse triângulo, né? Já que o ângulo Z é igual ao ângulo W. A gente provou, né? A gente sabe que como isso aqui é um triângulo isósceles, então eu vou apagar aqui, ó, eu vou colocar ângulo W. Aqui é W e aqui é W. E daí a gente percebe que esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo pelo caso de congruência, é ângulo lado ângulo, né? Ângulo W, lado de dois traços, e ângulo X. Ângulo X, lado de dois traços, e ângulo W. Então, são dois triângulos congruentes. Então, perceba que este ângulo daqui, ele olha para este lado de dois traços. Este ângulo daqui, ele também olha para o lado de dois traços. E, portanto, os dois ângulos são iguais. Aqui a gente poderia dizer que vale alfa. Aqui a gente poderia dizer que vale alfa. Ou seja, alfa mais alfa é um ângulo raso. Alfa mais alfa, que é 2 vezes alfa, é um ângulo raso que vale 180 graus. E, portanto, o alfa ele vale 90 graus. Ou seja, neste quadrilátero em que as diagonais elas são bissetrizes, a gente provou que é um losango e já provamos que no losango, portanto, as diagonais elas se encontram, elas se cruzam segundo um ângulo de 90 graus. Né? Então, tudo isso daqui é ângulo de 90 graus. Né? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E fica, portanto, provado o nosso exercício.